Olá, meus amores! Hoje vamos continuar os nossos estudos sobre a obra do compositor alemão Richard Wagner, que foram iniciados lá na semana passada, quando nós trabalhamos sobre a sua ópera Lohengrin. Mais especificamente sobre o coro nupcial Treulich geführt, que abre o terceiro ato da peça. Nesta semana, vamos falar novamente sobre uma ópera wagneriana intitulada Die Walküre, ou em português, A Valquíria. Essa ópera pertence a uma tetralogia, ou seja, um conjunto de 4 óperas relacionadas entre si, que Richard Wagner dedicou-se a compor por quase 30 anos. É isso mesmo, de 1848 a 1874. Essa tetralogia é conhecida pelo nome de Der Ring des Nibelungen, ou em português, O Anel dos Nibelungos. E as 4 óperas que fazem parte dela são, respectivamente, Das Rheingold, em português, O Ouro do Reno, A Valquíria, que é a nossa ópera de hoje, Siegfried, em terceiro lugar, e Götterdämmerung, O Crepúsculo dos Deuses, fechando o conjunto da obra. Semana passada eu já tinha explicado para vocês que a partir de 1845 é muito comum nós encontrarmos nas óperas de Wagner elementos oriundos da mitologia germânica, como foi o caso do próprio Lohengrin, que eu contei para vocês, né? Mas essa tetralogia em específico é uma exceção, porque Wagner vai abordar elementos oriundos da mitologia nórdica e não da mitologia germânica. Então vejam só como essas 4 óperas são especiais, o que não exclui a nossa ópera de hoje, que é a Valquíria, Die Walküre. Ficaram curiosos para saber a história dessa ópera? Então, gente, vocês já sabem. Vem cá, vem. Vem, neném, chamou! E vem, neném, vem, neném, e vem, neném. Só que dessa vez, gente, sinto lhes informar que eu não vou contar a história inteira da Valquíria para vocês. Ah, que pena, né? Eu sei que vocês vão ficar muito chateados comigo por não terem que me ouvir aqui palestrando durante quase meia hora. Me desculpem por essa decepção. Mas sabe o que acontece, gente? É que neste caso nós estamos falando de uma tetralogia. A Valquíria é a segunda ópera das 4. Então, se eu fosse contar a história dela, eu teria que contar também a história da O Ouro do Reno, que é a primeira. E tem outras 2 ainda, porque embora a trama que se desenvolva dentro do enredo da ópera A Valquíria se finalize ali nos limites da ópera em si, essa história tem uma continuação em óperas posteriores, como se fosse uma saga mesmo, que são vários livros, sabe? Então, eu não poderia me furtar de contar também a história de Siegfried e do Crepúsculo dos Deuses. E se eu fosse contar essas 4 óperas para vocês, eu ia ficar o dia inteiro falando aqui e ninguém ia aguentar. Portanto, eu vou apenas contar para vocês uma breve sinopse da ópera A Valquíria, que é a nossa ópera em questão aqui. Pois muito bem, primeiramente o que é uma valquíria, né? Valquíria, na mitologia nórdica, é a entidade mitológica encarregada de transportar as almas dos guerreiros mortos para Valhalla. Valhalla é uma espécie de paraíso dos guerreiros. Tá legal? E a nossa ópera em específico vai tratar de uma valquíria chamada Brynhild, que é filha de Wotan, o chefe dos deuses, e ela vai desobedecer a uma ordem de seu pai por amor
e no final vai acabar sendo castigada com a punição de se transformar em uma mortal. É isso, a história é basicamente essa, o resumo do resumo do resumo, mas a história é essa. E a música mais famosa de toda essa ópera, na verdade, de toda a tetralogia, disparadamente, é a Cavalgada das Valquírias. Vou cavalgar por toda noite. A Cavalgada das Valquírias, na verdade, foi a primeira música que o Wagner começou a compor dessa ópera. Ele começou pelo principal leitmotiv, lembram o que é leitmotiv, que eu expliquei no último programa? Então, ele começou pelo principal leitmotiv de toda a obra, e assim, com o tempo, foi compondo o restante. Isso foi em 1851 que ele começou a compor o leitmotiv. E ele terminou de compor a Cavalgada das Valquírias somente em 1854. Olha só quanto tempo que ele demorou. A ópera como um todo só ficou pronta no ano de 1856. E ela só veio a estrear nos palcos de um teatro 14 anos depois, em 1870. Então vejam só que grande confusão, não é mesmo? Eu vou deixar para vocês aí na legenda do vídeo 2 links, sendo o primeiro uma gravação em disco da Cavalgada das Valquírias e o segundo uma interpretação da Cavalgada das Valquírias no palco de um teatro durante a representação dessa ópera A Valquíria. Tudo bem, gente? Gostaram? Porque o nosso programa de hoje está ficando por aqui. Acabou. Pois é, se eu tivesse resolvido contar a história da ópera para vocês, a gente ficava aqui até o ano que vem. Mas eu sou muito bonzinho, então não vou obrigar ninguém a ficar ouvindo a minha voz esse tempo todo. Tá bom, gente? Bom resto de domingo para vocês. Abraços no coração. Beijos na alma. Deixem aí o seu apoio. E lembranças do Emílio.